as provas de Filosofia e Sociologia do vestibular tradicional da UPE 2015 e vou aproveitar esse momento para fazer uma breve análise do que foi essa prova. Eu diria que a característica marcante dessas provas, tanto a prova de Filosofia como a de Sociologia, é o fato de que este ano a UPE retomou assuntos que estavam no programa, mas que não tinham sido explorados nos anos anteriores. Então isso aconteceu tanto na prova de Filosofia como na prova de Sociologia. Então, por exemplo, na prova de Filosofia você tem a volta de mito, que é um assunto que está no programa, mas que não havia sido explorado nas últimas provas. Então a questão 2 foi uma questão sobre consciência mítica, sobre o modo de conhecer mítico. Uma outra característica dessa prova, agora em especial da prova de Filosofia, foi o cruzamento de temas em uma mesma questão. Então, por exemplo, na questão 7 você tem um cruzamento de temas, cruzamento de reflexão filosófica mais a condição humana, que são dois assuntos do programa, então os dois foram explorados numa única questão. Um outro assunto que apareceu na prova de Filosofia da UPE e que é um assunto recorrente é a modernidade. Inclusive na nossa revisão nós resolvemos uma questão sobre modernidade, paradigma da modernidade. Então as questões 5 e 6 foram questões sobre o pensamento moderno, a filosofia moderna, o paradigma da modernidade. Aliás, a questão 5 foi uma questão sobre o pensamento racionalista de René Descartes. O gabarito era René Descartes e o seu pensamento racionalista. Aliás, esse ano René Descartes esteve em alta nas provas dos vestibulares das universidades públicas de Pernambuco. Na prova de Ciências Humanas do Enem, que é uma questão sobre René Descartes, e agora na prova do vestibular tradicional da UPE também. E a questão 6, que também foi uma questão sobre o paradigma da modernidade e que explorou o racionalismo, o período racionalista, que é um dos períodos lá do pensamento moderno. Um outro tema que estava ausente das provas anteriores e que voltou nessa prova de Filosofia foi o surgimento da filosofia. Então uma questão aí muito fácil, eu diria até, a questão 8, uma questão sobre os pré-socráticos, que são aqueles fundadores do pensamento filosófico grego, Heráclito, Anaxímenes, Anaximandro, Tales. Então é uma questão muito fácil sobre os pré-socráticos, né, ou os filósofos da natureza. Recebiam essa denominação porque o objetivo primeiro dele, o objeto de estudo primeiro desses filósofos era a physis, a natureza. Daí eles também serem chamados de pré-socráticos, posteriormente, né, filósofos da natureza ou físicos, por estudarem a natureza. Uma questão muito fácil, tenho certeza que o Fera GGE, quando bateu o olho nessa questão, foi lá direto no gabarito. Também uma questão sobre lógica, que é um assunto que voltou ano passado para o programa da UPE e vem caindo desde o ano passado, uma questão muito simples de lógica sobre raciocínio dedutivo. Então havia um silogismo, né, falando que os gatos são vertebrados e se concluía dizendo que os siameses são vertebrados. Então se partia de uma ideia geral para fazer uma afirmação sobre algo particular. Logo, um raciocínio dedutivo, que é exatamente esse raciocínio onde se parte de algo geral para fazer alguma afirmação sobre algo particular. Então a prova de Filosofia, sem maiores dificuldades, tenho certeza que o Fera GG foi bem nessa prova, nós vimos tudo isso aqui na nossa revisão. Quanto à prova de Sociologia, também foi marcada pela volta de temas que estiveram ausentes nos anos anteriores. Então, por exemplo, os clássicos da Sociologia voltaram. Então, uma questão aí, a questão 12, sobre os clássicos da Sociologia. Os clássicos da Sociologia são aqueles 3 grandes pensadores que ajudaram a construir os fundamentos da Sociologia no Ocidente. O Emile Durkheim, Max Weber e Karl Marx. A questão 12 era sobre os objetos de estudo em Emile Durkheim, ou seja, o fato social, e o objeto de estudo na teoria sociológica de Weber, a ação social. O gabarito, portanto, da questão 12 era fato social e ação social, uma questão também muito simples, sem maiores dificuldades. A questão 13, quero destacar aqui também, uma questão sobre processos sociais, outro assunto recorrente nessa prova de Sociologia do vestibular tradicional da UPE. Então a questão também num nível muito elementar. A primeira figura era uma figura sobre um processo dissociativo, conflito, aliás isso ficava muito claro, era uma figura que tinha
um veículo transportando as armas, e a figura 3 é uma figura de pessoas se ajudando, é um processo associativo que nós chamamos de cooperação, onde as pessoas trabalham juntas em função de um objetivo comum. Então, processo social, mais uma vez, nessa prova. Uma novidade dessa prova de sociologia desse ano foi uma questão sobre desigualdade social, não pelo tema que vem aparecendo nas provas anteriores, mas apareceu uma tabelinha, né? Uma tabela onde se tentava exprimir a situação de brancos e negros, essa relação racial, essa relação de desigualdade entre brancos e negros no Brasil. Então, comparando índice de analfabetismo entre brancos e negros, pobreza, mas uma questão muito simples, que com a leitura simples da tabela também se chegava facilmente ao gabarito. E cultura pernambucana, né, que eles colocaram esse ano no programa e que apareceu. De fato, quando a UPE coloca, acrescenta um item no programa, é porque ela vai cobrar. Então, a questão sobre movimento de cultura popular e movimento armorial do glorioso Ariano Suassuna, né? Movimento armorial que harmonizou aí o erudito e o popular. Aliás, falamos de movimento armorial no último dia da nossa revisão, então eu estou convicto de que o Fera GGL foi muito bem nessas duas provas e tudo foi dentro daquilo que nós esperávamos. Abração.